Salmo 92, versículo 10. Eu falei 90? Eu falei errado. 92, versículo 10. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Algumas traduções também falam boi selvagem. Aquele boi que você pode até domá-lo, mas ele não é domesticado. Ele vive na natureza. É mais ou menos como os búfalos. Não tem um curral, não tem um lugar. Eles vão para onde eles querem. O unicórnio ou o boi selvagem era esse animal que não tinha condições da pessoa domá-lo, controlar ele, amansá-lo, domesticá-lo, que é o termo mais fácil. Davi diz: tu exaltas o meu poder. O Senhor vai me dar uma capacidade, uma condição tão forte que nada vai me controlar, que nada vai me dominar, que nada vai me deter, que nada que se levantar. E você pode ver, por exemplo, falei até aqui na oração, mas vou repetir de novo. Veio o urso, Davi fugiu e deixou o urso comer as ovelhas. Veio o leão, Davi correu e deixou o leão pegar as ovelhas. Veio Golias, até o rei fugiu e correu. Davi correu? Davi fugiu? Por que ele enfrentou? Ele não era homem tanto quanto seus irmãos, filho do mesmo pai, saiu da mesma mãe. Seus irmãos não estavam lá dentro da tenda com medo. Embora havia promessas de enriquecimento, de casar com a filha do rei, mas nada daquilo motivou ninguém. Por quê? Homem eles eram, mas força suficiente para enfrentar eles não tinham. É a mesma coisa. Qual é a diferença entre os que enfrentam e perdem e entre os que enfrentam e ganham? É porque a pessoa que venceu, ela tinha forças a mais do que aquilo que ela enfrentou. Agora é interessante que Davi não pediu isso para Deus quando ele estava na luta. Davi pediu isso para Deus antes dele ir para as batalhas. Se você pegar o Salmo 18, você vai ver. Ele pedindo a Deus para capacitá-lo, para ele enfrentar os seus inimigos, seus adversários, suas batalhas, suas guerras, suas lutas, que ele teria que travar. Ele sabia que tinha aquilo. E ele teria que superar, não só declarando salmos, não só tocando sua harpa. Teve coisas que Davi venceu tocando a harpa. Teve coisas que Davi venceu usando a espada. E teve coisas que Davi venceu o exército dando a ele a condição daquilo. Em duas situações, se não me falha a minha mente, quase que Davi perdeu a vida. Só não perdeu por causa dos seus soldados que o protegeu e deu a ele o respaldo. Então isso é para mostrar a você e a mim que quando Deus ele nos capacita, é para a gente não se tornar massa de manobra nem na mão de ninguém e nem sermos amarrados e aprisionados por qualquer tipo de mal. Ele pode vir no emocional? Pode. Tem pessoas, por exemplo, que elas são abaladas no emocional. Tem pessoas que é no espiritual, tem pessoas que é no físico. A gente vê, por exemplo, que Paulo, ele tinha uma limitação. E ele diz que 3 vezes ele orou pedindo a Deus, para Deus retirar aquela limitação dele. O tal do espinho na carne, né? Que é uma controvérsia aí entre os teólogos. Mas o problema é que Paulo era de Deus, não era?
Mas quase todo lugar que ele chegava, ele apanhava. Era preso, era desacreditado até no meio da igreja. As pessoas suspeitavam que ele estava com falsidade. Você já sofreu por isso? Esquenta não, irmão, isso é o que mais tem. E quem mais duvida da gente é os crentes. Isso é normal. Então Paulo tinha aqueles problemas. Que onde ele chegava, você vê, ele expulsou o demônio de uma moça, como recompensa, o que fizeram com ele? Prenderam ele. Ele chegava, ele era açoitado. Por quê? Porque ele estava pregando a verdade para os outros. Sofreu naufrágio, duas vezes, se não me engano, não falha a ideia também, 2 vezes. Então, ele não era um camarada assim, o tipo hoje do pregador de sucesso. Porque o pregador de sucesso hoje é um intocável. O pregador de sucesso hoje é o top, que você não pode nem chegar perto, você não pode nem falar, você não pode nem chegar, você não pode nem ir junto, não pode nem pegar na mão. Não, Paulo era um homem comum. O problema é que Paulo não tinha problema de chegar perto das pessoas. O problema é que o diabo sabia que Paulo era um perigo. O dia que o diabo souber que eu e você somos um perigo, aí ele começa a colocar obstáculos e embaraços para te prender. Como é que você vai superar esses embaraços e esses obstáculos? Com a unção de Deus. Essa aí que Davi está pedindo. Tu exaltarás o meu poder, como o boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. O óleo de hoje. Não é o de ontem. Eu não sei você, eu até como comida de dias atrás, mas não sou fã. Eu gosto daquela comida fresca, feita no mesmo dia. Se possível, na mesma hora. É o almoço, é o almoço. É o jantar, é o jantar. A comida fresquinha, quentinha, gostosinha, não é aquela que dormiu e você requentou ela. Ah, mas está quentinho, fiz aqui como é que chama? Um mexidão. É gostoso, mas não é a mesma coisa, meu irmão. Do que aquela feita ali na hora, ainda que seja um feijão com arroz branco e um ovo, assim, só na manteiga, pouquinho, naquela panela que hoje não gruda mais. Uau, tá bom demais. Não põe farinha não, que vai aumentar, vai engordar, se colocar farinha. Tá ótimo. Se tiver umas 2 colheres de abobrinha japonesa, irmão, é manjar. Aí vai dar até fome, né? Uma hora dessa, vocês estão querendo comer. Meu Deus do céu. Segura essa lombriga aí dentro. Não deixa esse negócio aí, não. Então, misericórdia. A minha mãe que falava quando a gente chegava querendo comer: menina, você está cheio de lombriga, está precisando tomar remédio de verme. Aí, remédio de verme da minha mãe era leite com mastruz. E um outro tal de 7 dor. Meu Deus do céu, que demônio era aquele, irmão. Matava tudo também que tinha dentro. A gente parava com a comelância danada. Aí depois ela ia dar biotônico com semente de sucupira, que é para a gente comer. Você está comendo, não pode, que é verme. Aí você para de comer, você está mal. Tem que tomar biotônico com semente de sucupira. O pessoal descobriu semente de sucupira agora. Descobriu o tal do orapo nobre agora. Na porta da nossa casa, onde a gente morava, tinha uma árvore de todo tamanho. Minha mãe pegava aquilo ali, cortava igual couve e fazia farofa para a gente comer todo dia. Agora que o pessoal foi descobrir o negocinho. Outro dia eu peguei uma foto do negócio aqui, que no mercado é R$22,00 100 gramas. Desse negocinho que parece um tomatinho. Lá em Minas a gente chama ele de canapu. Aqui no mercado, R$22,00 100 gramas. Eu peguei a foto e mandei para o meu irmão. Nós fomos muito burros. A gente sentar debaixo de pé daqui dali, assim, ó, quase do tamanho de um homem. E a gente ficava ali comendo aquele negocinho ali. A gente não sabia, podia ter vendido esse troço, cara. Agora você não acha mais aquilo.
Meu filho. Então, entenda bem. Se ontem você teve um problema e você orou, você resolveu o problema, mas você ficou sem óleo. O que acontece, irmão, com o motor do carro se o óleo dele baixa e você insiste em botar ele para funcionar, viajar nele? O que vai acontecer com o motor? O que está acontecendo com os crentes, irmão, que estão insistindo a agir sem óleo? Está fundindo o motor. Está saindo fumaça, né? Não é para rir, não. O negócio está feio, né, filho? Não tem óleo. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus alegou que dele saiu o quê? Saiu o quê? Virtude. Qual era a virtude que Jesus está falando? Esse óleo aí, ó. Saiu dele para aquela mulher. E o que fez no corpo dela? Curou ela. A mesma coisa é o que acontece comigo e contigo. Se tem óleo, as lutas são menores, não vai se estender por tanto tempo. Se tem óleo, os problemas são derretidos mais rápido, as vitórias vêm com mais facilidade, porque o óleo é que sai para fazer alcançar aquela vitória, fazer aquela mudança. Não é a sua força. Sabe por que Jesus, quando ele fala, a gente pensa assim, que é só para quem estava lá no escorrega-lavaiú, né? Mas ele está falando para religioso, irmão. Porque o religioso, ele baseia as atividades religiosas para ele alcançar posição com Deus, ou mérito com Deus. E as minhas e as suas atividades religiosas, a gente diz assim, ó, você pode ver que o crente ele reclama, quando ele quer algo e ele não consegue, mas ele está cumprindo as suas atividades, o que ele vai alegar com Deus? Senhor, eu estou te buscando. Eu estou levantando de madrugada, eu estou orando, eu estou dando dízimo, eu estou evangelizando. Por que o Senhor está me deixando passar por isso? Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Por que o Senhor não me responde? Irmão, o problema é que às vezes Deus olha, e Deus é igual aquele frentista, que ele chega para a gente e diz assim, quer que dá uma olhada no óleo? Você chega lá, põe uma gasolina, quer que olhe a frente, olhe o óleo? Aí você diz, não precisa não. Às vezes é bom dar uma conferida. Às vezes o óleo vazou, às vezes o óleo está pouco, né? A gente está ali cheio de tantas outras coisas e às vezes, espiritualmente falando, a gente está sem o óleo do dia. Como ontem nós conseguimos, nós estamos na empolgação, nós estamos ali na explosão ali do dia anterior, porque ontem eu consegui a minha bênção, a minha vitória, ontem eu consegui um milagre, pastor, amém. Mas, querido, lembra que hoje vai ter outros embates, vai ter outro problema. E o que você vai precisar? Você vai precisar de uma unção nova para hoje, porque a de ontem não serve mais. Ontem, por exemplo, acho que eu jantei ontem. Acho que ontem eu jantei, sim. Jantei. Não vou nem perguntar à minha mulher, que se eu comi 2 vezes, ela vai te falar. Acho que eu jantei ontem. Parece que eu jantei. Foi um mexidão, dona Mônica? Aí, ó. Não, acho que foi arroz com ovo, dona Mônica. Dona Mônica, acho que ontem eu não jantei, não, dona Mônica. Eu acho que não foi ontem, não. Só está enganada. Ontem foi quarta-feira, dona Mônica. Ontem foi quinta? Quarta-feira eu não jantei. Isso aí eu tenho certeza, mas quinta eu já não sei. Nem sei. Mas se eu jantei, não vem ao caso, irmão. O importante é que eu jantei ontem, mas hoje eu tive que jantar de novo. E amanhã, com certeza, eu vou querer. Acho que vai até fazer o pastor Tony pagar a janta amanhã. Não. Pastor Tony pagou uma janta para mim. Gente do céu, isso é milagre demais. Não foi não, foi a mulher dele também.
Estava eu, ele, a mulher dele, a minha mulher, nós fomos comer e ela falou, pode deixar que eu pago, pastor. Eu falei assim, eu não vou deixar você perder essa benção, não. Jesus falou que você deu um copo d'água um pequenino, você não perde a benção, ainda mais você dá uma, né? Foi um lanche gostoso que ela pagou lá, então, maravilha. Então, lembre que o de ontem não serve para hoje, e o de hoje não serve para amanhã. O melhor de tudo isso é que para cada dia Deus tem o óleo para derramar. Tem vasilha para pôr? Tem vasilha precisando de óleo aí? Quer dar uma olhada no óleo? Não, não precisa. Irmão, vai que cabe mais um pouco. Ainda falta 57 minutos para meia-noite. Pode acontecer um milagre hoje ainda. Vamos botar a mão um pouquinho de óleo aí? Em pé ou sentado ou deitado? Em pé? Fica à vontade. Eu não tenho opção. Eu tenho que ficar em pé. Vamos encostar no posto agora. E vamos pedir ao Senhor para ir lá no motor, tirar a tampa e botar 1 litro de óleo aí dentro. Para poder dar aquela refrigerada no motor. Dar aquela potência, aquela força. Às vezes você tem perdido sua alegria. Você tem perdido seu ânimo, sua disposição, sua inspiração. Às vezes hoje, você fica parado olhando para os problemas, você não tem nem ideia do que fazer. Você não sabe nem o que fazer. Irmão, se o Espírito Santo entrar aí, você vai sair daqui cheio de ideia. Hoje tem gente que não vai querer nem dormir quando chegar em casa. Você vai querer planejar um monte de coisa e é Deus que está te dando. E o que você escrever, não risca, não. Pede para Deus, a cada dia eu quero uma dessa aqui. Eu quero a unção para me alcançar isso. Eu quero a unção para me romper nisso daqui. Eu quero a unção para me alcançar isso daqui, Jesus. Pede-me as nações por heranças, e eu a ti as darei. Pede a Deus uma unção para você trazer sua mãe a Jesus, irmão. Se a sua mãe partir sem Deus, ela está perdida. E você está na igreja. Pede a Jesus, esposa, uma unção para você trazer seu marido. Você está na igreja e seu marido está no mundo. Pede a unção a Jesus, mãe, para você trazer seu filho. Não é para a igreja. Se trouxer para a igreja, sai, irmão. É para trazer para Jesus, porque quando a pessoa vem para Jesus, ela não sai de igreja. A pessoa sai da igreja, toda pessoa que sai da igreja por causa dos outros é um fraco. E nós não somos fracos, a Bíblia diz que nós somos fortes. Porque nós não estamos na igreja por causa de pessoas, nós estamos na igreja por causa de Jesus. Isaías 54, versículo de número 2. Amplia o lugar da tua tenda, alarga, estica. Ou seja, uma vez eu conversava com um missionário, e o missionário falou uma coisa comigo que eu não fazia. O que eu não fazia? Eu tinha mais ou menos assim, quando eu falo da pregação da fé da sorte, que eu falei no domingo. Foi fé da sorte que eu falei. Foi domingo? Que dia foi que eu falei? Foi domingo, né? A fé da sorte. Acho que foi. Que é tipo assim, quando eu brincava com os meus amigos, vixe, eu ia brincar com você, mas tu ia levar um copo, rapaz, que eu bebia a água toda que estava aqui. Mas alguém veio aqui e encheu.
eu pegava o copo assim, jogava para cima e falava assim: tudo que vem do céu é Deus que manda. Irmão, Deus não estava mandando nada, era eu que estava jogando. Para molhar os meus coleguinhas. Desde criança eu fazia isso. E quando eu cresci, fui para a igreja, eu tinha esse mesmo pensamento, que tudo que acontece é porque Deus quis. E você só vai ter o que Deus quer. E pronto. E nada do que você fizer vai mudar aquilo. O pessoal da fé da sorte, eles até dizem que nós somos arrogantes, que nós só olhamos para o material. Ai, irmão, mas quem foi que prometeu a gente ouro, prata? Quem foi que prometeu a gente terra, conquista, filho? Né? Prometeu marido para as mulheres, prometeu mulheres para os homens. Quem foi que prometeu? Foi Deus. Fomos nós, não. Aí quando nós falamos isso, o pessoal da fé da sorte, ele diz assim: porque você não tem que fazer nada. Então o missionário me falou uma coisa, ele falou assim: Carlos, desde que eu vim para o Rio de Janeiro, que eu aprendi sobre a fé, que eu aprendi sobre Deus, eu trabalhei sempre assim, eu trabalhava com vendas. O missionário mexia com corretagem de imóveis, antes dele pregar, né? E ele pegou e disse assim: eu fazia alvos com Deus toda semana. Nessa semana eu vou fechar um negócio X. E eu orava para fechar aquele negócio. Eu preciso nessa semana de X, na outra semana de X, na outra semana de X, para fechar o mês X. E ele disse assim: às vezes tinha uma semana que eu não conseguia X, eu conseguia L. Na outra semana eu conseguia M. E na outra semana eu ultrapassava X, ultrapassava tudo, que juntava tudo, passava o que tinha feito por mês. É o que o profeta está falando com o povo de Israel: amplia o lugar da tua tenda, faça alvos. Paulo, por exemplo, diz assim: eu prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo. Qual alvo você tem na sua vida espiritual? Ah, pastor, se Deus quiser fazer, ele faz. Não, meu filho, qual o seu alvo? O que você quer? Onde é que você quer estar? O que é que você quer de Deus na sua vida espiritual? Porque tem pessoas que na vida material, ela tem na ponta da língua o que ela quer de Deus. Ela quer uma casa, ela quer um carro, ela quer uma família, ela quer o camarada quer uma mulher para casar com ele. Enfim, na vida material você tem alvos. Por que na sua vida espiritual também você não tem? Por que você tem alvos financeiros e por que na sua vida espiritual você não faz alvos financeiros? Eu cheguei em igrejas nossas que às vezes eu tinha 4 pessoas. E Deus, eu quero essa igreja cheia. Foram lutas, madrugadas, orações, batalhas. Até um dia tinha 3 irmãs que elas iam na igreja orar comigo e com a minha esposa, todo dia, 5 horas da manhã. A gente orava de 5 às 6. Essas 3 irmãs iam. Um dia ela pegou o microfone e disse assim: eu queria dar um testemunho, mas eu queria dar um testemunho no altar. Eu falei: pode subir. Ela subiu e disse assim: eu quero agradecer a Deus por responder às nossas orações. Eu, a dona Mônica, o pastor, a irmã fulana e a irmã fulana. Porque uma das coisas que eu mais pedi para Deus aqui é que Deus trouxesse povo e enchesse essa igreja. Pastor, a igreja está cheia aí. Ó. Ela tinha um alvo. Isso é ampliar o lugar. A gente tem que ter um alvo aqui que não caiba nesse lugar, que a gente precisa de um lugar maior. Ampliar. E Deus está dizendo para eles: olha, se você
Se você deixar aqui, só nesses limites aqui, vai ficar aqui, mas você poderia fazer algo maior. Se você esticar, expandir, essa primeira coisa que nós precisamos, irmãos, expandir, aumentar, é nosso entendimento, porque às vezes o nosso entendimento ele é desse tamanho assim, igual do salário mínimo. E o professor chicanês dizia assim, o salário, ó. Às vezes o nosso entendimento é assim, a gente deveria expandir ele, aumentar ele. Por quê? Porque tanto prosperidade, saúde, né, tanto a vida espiritual, ela está no tamanho do conhecimento que você tem de Deus. Não foi o profeta que disse que o meu povo sofre porque faltou o quê? Faltou oração? Faltou jejum? Faltou dízimo? O que é que faltou o povo? Mas eu quero te mostrar uma outra coisa. Terceira carta de João, versículo de número 2. Terceira carta de João. Quero te mostrar aí que nós vamos voltar lá em Isaías depois. Terceira de João. Ele diz assim, amado, desejo que te vá bem. Em quê? Em quê? Pois é, tem gente que diz assim, não, se eu estiver bem espiritualmente, né, tinha até um camarada aí que ele dizia assim, saúde e paz, o resto tem de correr atrás. Só que tem gente que às vezes está correndo atrás de umas coisas aí, irmão. Primeiro, às vezes não tem nem saúde, às vezes não tem nem paz, coitado. E está correndo atrás do resto e não consegue encontrar. Então, não é bem assim. Deus quer que eu esteja bem em todas as coisas. O homem ele é 3 partes, alma, espírito e corpo. Deus quer que no espírito eu esteja bem, na alma eu esteja bem e no corpo também eu esteja bem. Porque ele diz assim, ó, e que tenha saúde. Muda essa linguagem para mim aí, ó, quem está na Bíblia hoje. Quem está lá na Bíblia? Muda essa linguagem para mim aí, que eu quero uma linguagem diferente dessa aí, porque tem uma que diz assim, assim como é próspera a tua alma. Se a sua alma é bem-sucedida, que a palavra prosperidade no conceito português é riqueza, dinheiro. A palavra prosperidade no conceito bíblico não é dinheiro. É bem-sucedido em tudo. Porque tem gente que é bem-sucedido financeiramente, mas na família é uma tragédia. No casamento é uma infelicidade danada. Na família, filhos viciados, dependentes, químicos, tristeza do pai. Doença na família, quando não é um é o outro, quando não é o outro é o outro. É aquela coisa que nunca tem sossego. Mas em outras áreas a pessoa é bem-sucedida, mas não bem-sucedida em tudo. Então, quando ele está dizendo para nós, ó, que você começa a ser bem-sucedido aonde? Na tua alma. Saúde emocional não começa com remedinho, comprimidinho, irmão. Saúde emocional começa com prosperidade na sua mente. Agora, o que é a prosperidade? Começa com a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Leia bons livros que fale de Deus. Seja amigo do livro. Seja amigo. Deus diz para Josué, medita nesta palavra quando? De dia e de noite. Você dorme sozinho? Quem aqui dorme sozinho? Não tem ninguém. Que eu tenho, a minha mulher ela dorme comigo. Mas eu arranjei um fonezinho que eu ponho ele dentro do meu ouvido, eu durmo ouvindo todo dia. Essa noite, por exemplo, eu acordei para tirar ele do ouvido, que estava lá já no livro de Ezequiel. Eu durmo escutando Deus, irmão. Eu durmo rapidinho. Eu já avisei Satanás, não me acorda não, que fica pior. Eu vou aprender mais.
Eu vou ouvir mais. Né? Já estava o livro de Apocalipse engatilhado para começar. Estava terminando Ezequiel, entrando em Apocalipse. Vai modificando, né? Aleatório. Eu não coloco sequência. Comecei dormindo, escutando um, passou para o outro. Falei, nossa, já está aqui. Olhei no relógio, só tirei do ouvido, botei para baixo e adormeci de novo. Então, se você quiser ser bem-sucedido, põe informações na sua alma. Quais informações que muitos têm hoje? Tem informação do jornal, dos veículos de comunicação, das redes sociais, mas a pessoa não tem informação do céu. Você precisa ter informações de Deus na sua vida. Deus vai te dar até, por exemplo, condições de você fazer alvos maiores. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu nunca vou conseguir isso aqui. É você ou é Deus? Porque Deus está dizendo para eles, amplia a sua tenda. Aumenta o lugar onde você está. Abrange, faça votos, faça compromissos, faça alvos, além do que você consegue. Porque às vezes tem gente, irmão, que são tão frustrados para fazer alvos, que quando eles alcançam, eles nem percebeu o que alcançou. Por exemplo, às vezes a pessoa, não, eu quero só uma casinha. A casinha ela consegue, ela nem viu que ela conseguiu a casinha. Eu quero um carrinho. Mas se Deus tem um direito, pode te dar um carrinho, Ele pode te dar um carrão. Amplia. Ele pode te dar uma coisa, amplia. Você precisa ampliar, você precisa abranger, expandir primeiro a sua mente. Se expandir sua mente, vai expandir seus negócios, vai expandir sua família, vai expandir seu ministério, porque a primeira coisa é ampliar seu conhecimento. A primeira coisa é obter informações. Às vezes tem pessoas que vêm comigo, pastor, estou pensando em abrir um negócio próprio, o que você vai fazer? Eu vou vender isso, você entende disso? Não, então para que você vai abrir isso? Você tem que se informar do que é que você tem, irmão. Esses dias eu estava vendo uma entrevista. Tem uma mulher lá em São Paulo que ela cobra 12 mil e cacetado para fazer esse negócio aqui. Era 6. Agora é 12.300, parece, ou 12.500, uma coisa assim, não lembro mais não. E ela disse assim, e não dou conta de fazer. Tem agenda para mais de 2 meses e não dou conta de fazer. 12 mil para fazer a sobrancelha. Agora, ela se especializou. Ela faz como o povo quer, ela faz do jeito que a pessoa quer e as pessoas pagam ela para poder fazer. Não tem que ficar com inveja dela. Ela disse que tinha umas meninas que fazem até melhor do que ela treinou, mas o povo quer fazer com ela. Não sei o que tem nela. Porque às vezes tem pessoas que por mais que elas treinem, o treino só não é suficiente. Às vezes é necessário carisma, às vezes é necessário unção, às vezes é necessário algo, um toque a mais ali, irmão. É necessário. Então amplia os seus conhecimentos, amplia a sua capacidade, a sua condição, amplia, o que você puder ampliar, amplia. Por exemplo, hoje é dia 23 de fevereiro. Quantos capítulos da Bíblia você leu neste ano? Quantos livros você leu neste ano? Pastor, e no ano passado? No ano passado eu não li nada. E esse ano? Então você não ampliou nada. Você está no mesmo patamar. Não precisa ser profeta para dizer que sua vida vai ser a mesma de 2023. Porque você tem que fazer. Faça alvos. Amplie, aumenta esses alvos.
Porque isso cria uma coisa chamada responsabilidade. Quem não tem alvo, irmão, não tem responsabilidade nenhuma. Porque não tem nada para chegar, não tem onde chegar, não tem nada para fazer. Então ele vive a vida, só vive. Ele não tem nada para conquistar, ele não tem nada para alcançar, ele não tem nada para fazer. Então amplia. Desde a sua mente, o seu conhecimento, o seu entendimento, o seu intelecto, amplia isso. Você pode fazer uma faculdade? Faça. Você pode fazer um curso superior? Faça. Você pode fazer um mestrado, doutorado? Faça. Você pode estudar a Bíblia? Estuda, aumenta. Aumenta a sua capacidade, a sua condição, a sua força de alcance. E ele diz, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeças. Engraçado. Olha o que Deus está falando. Ele não está falando assim, o diabo vai te impedir. Ele falou, você viu o diabo aqui? Você viu Deus falando, eu não quero deixar, você não vai fazer, você não vai crescer, eu quero que você fique aí, ó, atrás das ovelhas. Quero que você fique aí no cocô dos bichos. Quero que você fique aí no fracasso. Você tem que aguentar, porque o lugar bom é só o céu. Não, irmão, Deus está falando. Amplia. Aumenta, estenda as cortinas. Estenda elas. Não me impeça. Quem é que está te impedindo de crescer? Paulo disse para a igreja lá na Galáxia, ele disse assim, vocês estavam correndo tão bem, quem foi que impediu vocês correrem? Paulo falou assim, foi o demônio. Ah, demônio sem vergonha. O demônio que impediu vocês correrem? Não, irmão. Quem foi que impediu eles? Eles mesmos. O meu maior adversário sou eu. Seu maior inimigo pode ser você te sabotando. Você mesmo. Ah, pastor, que eu sou pobre. É que eu sou preto. Ah, pastor, que eu sou pequeno. Pastor, que eu sou gordo. Pastor, que eu sou magro. Irmão, nunca tem uma pessoa perfeita. Sempre vai haver uma pessoa que parece desqualificada, porque quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé, Jessé colocou todos os filhos dele, menos Davi. Foi preciso o profeta falar assim, tem mais algum filho? Ele falou, tem, mas esse só serve para cuidar das ovelhas. Mas traz ele aqui. Quando chegou lá, quem era? Nem o pai acreditava que o filho tivesse capacidade para tal. Se você é uma pessoa que as pessoas desacreditam, você está num bom caminho. Eu não sei por que Deus gosta dessas pessoas assim. Às vezes eu não sou muito bem querido, não, irmão, mas eu não me importo com isso, não. Mas ele está dizendo, quem é que impediu você? Quem é que está impedindo? Ah, é o pastor. Não, irmão, quem te impede é você mesmo. Quem se embaraça é você mesmo. Quem se enrola é você mesmo. Ele disse, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Os seus objetivos. Coloca no teu coração. É como questão de honra, de atingir, de alcançar. Não deixa isso ao Deus dará. Não deixa isso para ver o que vai dar. Simplesmente trabalhe para você alcançar aquilo. Trabalhe para você conseguir. Firma os teus alvos e não desista deles não. Mas pastor, que está difícil. Alguém falou com você que seria fácil? E lembre de uma coisa. Aonde a sua força não é suficiente, a força de Deus entra em ação, porque o impossível ao homem é possível para Deus. Faça o possível, porque o impossível Deus fará se você estiver fazendo o possível. E fazer o possível é ampliar sua tenda, expandir sua mente, seus conhecimentos, adquirir conhecimento do que você quer, adquirir conhecimento de Deus, leia as Escrituras, leiam livros que falem de fé, de santidade, seja lá o que você precisa melhorar. Amplie seus conhecimentos, estenda as suas cortinas. Né, irmão? Isso aqui eu não vou explicar isso hoje, não. Ele diz assim, não impeçais, alonga, aumenta tuas cordas, firma as estacas para a tenda não cair,
Porque aquilo que você vai fazer vai permanecer firme. Acho que a melhor coisa que nós podemos deixar para a humanidade é um legado. O que nós fizemos permanecerá. Você sabe de uma coisa? Às vezes eu louvo a Deus e eu digo assim: Senhor, obrigado por isso. Isso é seu. Estou só te repassando, porque às vezes eu encontro com pessoas que eu fui pastor delas há 30 anos atrás e elas estão firmes até hoje por causa daquilo que elas aprenderam com a gente há 30 anos atrás. 20 anos, 25 anos atrás, elas são de Deus, às vezes são pastores. Eu tenho um pastor que até hoje, quando ele fala comigo, ele chora. E ele chora e é sincero, porque toda vez ele repete as mesmas coisas. O Senhor, a dona Mônica, o Senhor foi um diferencial na minha vida. Se eu tenho hoje uma mulher, filhos, se eu tenho hoje uma faculdade, eu agradeço. Se eu tenho hoje um Deus, um conhecimento de Deus, foi com o Senhor, meu pastor. E de vez em quando ele põe no carro dele, me paga um almoço, ainda fica melhor ainda, cara. Pelo menos isso. Tanta coisa, né? Deus usou a gente para ajudar o cara a conseguir. Pelo menos uma janta, um jantar, um almoço de vez em quando. Mas ele me chama, mas eu chego lá, eu não deixo ele pagar, eu abençoo ele. Mas ele tem uma intenção boa. Mas não vem me chamando para jantar, não, que eu vou deixar você na hora. Aí ele vai ouvir o que eu estou falando. De vez em quando ele diz: até hoje eu assisto às suas lives, eu vejo o senhor. Não, irmão, 25, pastor, lá no Rio de Janeiro, quando eu tive em 2003, janeiro de 2003, eu saí do Rio. Quantos anos tem? Gente que às vezes eu nem me lembro, pastor, se me conhece. Esses dias eu estava falando com uma pessoa lá na sala do missionário, e a pessoa falando comigo: minha mãe era da sua igreja. O pessoal fala do senhor, fala o quê? Fala do seu tempo lá na cidade de Caxias, e isso, aquilo, outro. Pois é, irmão. Poxa, tem coisa melhor do que isso? Não. Eu não me lembro de você, mas o importante é que você está firme quando eu estou firme com Deus. Está andando, estou andando com Jesus. Aquelas pregações, pastor, que o senhor fazia até hoje é meu sustento. Poxa, irmão. Isso é bom marcar as pessoas assim. Fazer algo que permaneça. Algo que não seja destruído com o passar do tempo.